Olá, vamos fazer uma breve conversa sobre princípios de venda como uma base para reflexão sobre como vender mais em pouco tempo. Como todos nós sabemos, não adianta ser um bom criador de frangos se não os conseguir vender em pouco tempo. Não somos uma máquina de resposta sobre vendas, é claro, mas queremos oferecer uma base para cada criador refletir sobre a melhor maneira de fazer vendas de frangos. No próximo nível de formação, Silver ou Prata, vamos entrar em detalhes na manipulação de cálculos de custos e lucros na perspectiva de vendas. Agora, concentremos-nos no que é fundamental para o nosso nível. O princípio número 1 diz: considere seu cliente como patrão. Infelizmente, ainda não temos uma cultura orientada a servir o cliente. Até já estamos habituados em filas longas aqui e ali, em ouvir respostas do tipo: volte amanhã, ou volte daqui a uma semana, ou então em sermos atendidos por um vendedor que está a olhar no telefone ou até que diz: eu não babo ninguém. Dói, isso dói. E todos nós já experimentamos isso. Sair de um ponto de vendas amargurados porque lá alguém nos olhou de cima para baixo. Vamos fazer a nossa parte, observando três verdades. O vendedor não é superior hierárquico do cliente. Também o salário do vendedor ou do criador de frangos que os vende, okay? O seu lucro vem do cliente. Por fim, devemos entender que devemos servir ao cliente de melhor forma possível, porque sem ele o nosso negócio não chega a lado nenhum. Este é o primeiro princípio que nós queremos assinalar. O segundo princípio diz: inspire confiança ao cliente antes de lhe vender o produto ou serviço. Há duas afirmações que melhor explicam este princípio que acabamos de enunciar. A primeira afirmação diz: para comprar de você, eu tenho que primeiro comprar de você. Repito. Para comprar de você, eu tenho que primeiro comprar você. Esta é uma afirmação de um autor chamado Ricardo Jordão Magalhães, que escreveu um livro com o título Como Fazer Mais Vendas em Menos Tempo. A segunda afirmação diz: a melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Repito, a melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Esta é uma outra afirmação de Conrado Adolfo. O que essas afirmações querem dizer é que o vendedor ou o produtor de frangos que os vende não deve ser indiferente para o cliente. Deve deixar-se olhar e saudar. Deve ser hospitaleiro, acolhedor, chamativo e pronto para oferecer respostas e necessidades do cliente. E também, com essas afirmações, podemos dizer que é preciso conhecer o nome dos seus clientes, os nomes, pois que pessoas ficam mais atraídas e interessadas quando tratadas de forma personalizada. Vamos então ao terceiro princípio, dizia: cumpra o que você promete. Se prometeu vender 3 frangos ao seu vizinho, deve fazê-lo, mesmo que depois apareça alguém querendo comprar todo o seu lote no pavilhão. Todo seu cliente precisa saber que você honra os seus compromissos no seu negócio. Assim, retenha 3 coisas neste ponto. Registre as promessas ou as encomendas feitas. Tenha registros. Comunique ao cliente em casos de falhas no processo. Em algum momento, você pode pretender a satisfazer as necessidades do cliente
ou as encomendas feitas, mas encontrar-se numa situação de difícil solução. Você não consegue resolver o problema. Então, comunique o seu próprio cliente. Entregue ao cliente o que você prometeu. Faça tudo o que for necessário para que o produto que você prometeu chegue no seu destino. 4. Determine os objetivos. Okay? Não escolher o sucesso que se pretende alcançar é uma planificação para a derrota, para o fracasso. Okay? Então, é preciso ser intencional, planificado, organizado para chegar longe. Nisso, você precisa de ser realísticos, saber quantos frangos, por exemplo, a sua vizinhança é capaz de consumir, ou as barracas e takeaways que estão na sua zona. Okay? E tem que saber para onde vão os outros frangos. Okay? Você deve conhecer o seu público-alvo. Para quem crias o frango? Qual é o melhor tipo de cliente? Em que área geográfica você vai colocar os seus frangos? Os seus frangos vão para revendedores, restaurantes, vizinhos, okay? E que necessidades ou preferências específicas esses públicos têm? Não crie frangos só por criar. Saiba a quem você vai colocar o seu produto. Note que antes de as aves atingirem o tamanho normal, deve fechar o negócio com os seus clientes. Não espere que os frangos atinjam 28 dias, ou 30 dias, ou 40 dias. É necessário que você já, desde antes, faça contactos e feche negócio com pessoas interessadas. 5. Procure vender mais o tempo bem gasto do que o produto menos caro. Repito, procure vender mais o tempo bem gasto do que o produto menos caro. Isso porque as memórias dos bons momentos são mais poderosas do que as grandes poupanças. As pessoas se lembram mais por um momento bem passado, okay? Por meio daquele produto que você o vendeu, do que do preço com o qual as pessoas compraram o seu produto. Ou seja, o preço do frango que o cliente paga é importante, sim, mas mais importante ainda é o que significa o frango que o cliente compra. É por isso que é bom falar de um bate-papo ou churrasco com famílias, amigos, quando você estiver a vender o frango. É bom falar de jantar amigo, jantar amigo que junta e aproxima conhecidos, amigos que não se veem há muito tempo. É bom falar de estar juntos com as crianças no fim de semana ao redor da grelha. É bom falar sobre as celebrações de feriados, aniversários, casamentos, dias importantes, quando você estiver a vender o seu frango. Enfim, faça o cliente sentir-se herói do seu próprio dia. É o herói que ele mesmo vai salvar o dia dele através do seu produto. Mas lembre-se, o seu cliente pode comprar se você realmente atendê-lo de melhor forma possível. Considere também quem é o seu cliente, se é o seu consumidor final ou revendedor ou ainda os takeaways, as barracas, restaurantes, etc. Muito obrigado. Bem, fechamos as 5 reflexões, as 5 dicas, mas eu preciso terminar as 5 dicas através de um TPC. Okay? O TPC mostra sobre como é que você pode fazer o seu cliente sentir-se herói. Okay? Para melhor entender a afirmação, faça o cliente o herói que vai salvar o dia dele, prefiro colocar isso da seguinte maneira.
como fazer com que o cliente saia a ganhar no negócio que faz consigo. Imagine barracas, takeaways e particulares que preparam refeições. Que tal um serviço adicional de depenagem? Imagine revendedores. Okay? Que tal premiar os melhores clientes revendedores em cada 3 compras ou em cada 3 ciclos através de descontos de 2 meticais por frango? Okay? Pense nisso. Pense outras maneiras de tornar o seu cliente um herói. Pense e responda para si mesmo conforme a sua própria realidade. Obrigado.